O sol dourava os campos de Canaã quando José, o filho amado de Jacó, caminhava entre as tendas cuidando do rebanho. Seu coração era puro, e seus olhos viam o mundo com esperança e fé. Entre seus irmãos, ele era o mais jovem, mas também o mais sonhador. Em suas noites tranquilas, tinha visões de grandeza, feixes de trigo que se curvavam diante do céu, estrelas que o reverenciavam no firmamento. José acreditava que Deus lhe mostrava algo grandioso, e seu espírito se enchia de alegria. Porém, aquele mesmo brilho que o distinguia seria a chama que despertaria a inveja em corações endurecidos. A tranquilidade do lar logo se transformou em tormenta. Seus irmãos, consumidos pela inveja, tramaram contra ele. Um dia, quando José se aproximava no campo com sua túnica colorida, eles o agarraram e o lançaram em um poço seco. A traição feriu mais que a queda. Gritou por socorro, mas o silêncio foi sua única resposta. Pouco depois, foi vendido a mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata e levado como escravo ao Egito. O jovem que sonhava com estrelas agora era arrastado para um destino incerto, sem pai, sem lar e sem liberdade. No Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo em terras estrangeiras, seu coração permaneceu fiel a Deus. Trabalhou com dedicação, e tudo o que tocava prosperava. Logo, ganhou confiança e se tornou administrador da casa de seu senhor. Mas o inimigo não dorme quando há luz na alma de alguém. A esposa de Potifar, movida pelo desejo e pela rejeição, o acusou falsamente de tentar desonrá-la. José foi lançado injustamente na prisão, vendo seus sonhos desmoronarem mais uma vez. No entanto, mesmo nas trevas do cárcere, ele manteve viva a chama da esperança. Os dias na prisão eram longos e frios. José ajudava os outros prisioneiros, e sua sabedoria logo chamou a atenção. Interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. O primeiro seria restaurado ao palácio, e o segundo, condenado. Tudo aconteceu conforme José havia dito. Antes de partir, o copeiro prometeu lembrá-lo diante do faraó, mas o tempo passou, e o nome de José se perdeu nas sombras da masmorra. Era o momento da decisão, manter a fé mesmo sem ver saída ou sucumbir à desesperança. Entre as paredes úmidas da cela, José escolheu confiar em Deus, mesmo sem entender os planos. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, 7 espigas cheias consumidas por 7 mirradas. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Chamado às pressas, o jovem hebreu foi levado diante do trono real. Diante do homem mais poderoso da terra, José manteve a humildade e disse: "Não está em mim, mas Deus dará a resposta." E assim, revelou o significado do sonho: 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó, impressionado, o nomeou governador do Egito. O escravo se tornará príncipe. Nos anos seguintes, José liderou o Egito com sabedoria. Armazéns foram erguidos, celeiros se encheram, e o povo prosperou. Quando a fome finalmente chegou, as nações inteiras buscavam alimento nas terras do Nilo. Entre aqueles que vinham pedir ajuda, estavam seus próprios irmãos, os mesmos que o haviam vendido. Eles não o reconheceram, mas José os viu e sentiu o peso do passado apertar o coração. Poderia vingar-se ou perdoar. O jovem sonhador agora enfrentava o desafio mais difícil: escolher entre a justiça humana e a misericórdia divina. Para provar seus irmãos, José os testou. Mandou que trouxessem Benjamim, o mais novo, e os observou com atenção. Viu arrependimento sincero nos olhos deles. Quando Judá se ofereceu para ficar no lugar do irmão, José não pôde mais conter as lágrimas. Revelou sua identidade, e o silêncio caiu sobre todos. O reencontro foi marcado por choro, abraço e perdão. Aqueles que um dia o haviam ferido agora se curvavam diante dele, não por poder, mas por amor restaurado. José trouxe toda a sua família para o Egito, onde foram acolhidos com honra. Jacó, já idoso, viu novamente o filho que julgava morto e abençoou sua descendência. A promessa de Deus continuava viva. Aquele que fora escravo agora sustentava reis. Os campos do Egito floresciam sob sua administração, e o nome de José se tornará símbolo de fidelidade. Mesmo cercado de glória, ele nunca se esqueceu de onde veio, um menino sonhador de Canaã que acreditava nas promessas divinas. Quando os anos avançaram e José envelheceu, ele passou a ensinar seus filhos e netos sobre o poder da fé. Contava-lhes que as dores do passado haviam sido o caminho para o propósito de Deus. "Vocês planejaram o mal contra mim", dizia ele, "mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas." Suas palavras ecoavam pelos corredores do palácio e pelos corações dos que o ouviam.
José não apenas sobreviveu, ele venceu, e sua vida se tornou uma prova viva de que os sonhos de Deus jamais são frustrados. No fim de seus dias, José olhou para o céu do Egito e agradeceu. Recordou o poço, a prisão, o trono, e viu em tudo a mão de um Deus soberano. Aquele menino rejeitado havia se tornado o instrumento da salvação de muitos. Sua história ensinava que a fé não é ausência de dor, mas presença de propósito. Que cada lágrima rega a esperança, e cada queda prepara a vitória. José partiu em paz, com o coração cheio de gratidão e os olhos voltados para as promessas eternas. Seu legado permanecia vivo, como o de um homem que aprendeu a transformar feridas em fé.